Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar o meu entendimento a respeito do versículo de número 2 do Evangelho de João, capítulo 14. Note que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. Destaco no grego a palavra onai, que é traduzida como moradas nesta versão. Mas a tradução de Monai é feita por outras versões como mansões, porque a palavra se encontra no plural. Todavia, eu penso que seria muito melhor se traduzíssemos como cômodos. Esta, portanto, é a minha sugestão. Daqui a pouquinho eu vou explicar e você vai entender a razão dessa preferência por cômodos. Mas antes, é bom que se diga que os judeus, eles pensavam nas moradas, digamos, celestiais, como diferentes graus ou níveis de beatitude, segundo a bondade e fidelidade aqui na Terra. Esta é a ideia de muitos nos dias atuais, achando que estas moradas estão associadas à questão relacionadas aos chamados galardões. Mas entre os gregos, inclusive alguns pais da igreja, como Orígenes, adotou esta percepção que eu vou falar aqui, imaginavam que, em relação a estas moradas, seriam estágios no caminho, seria muitas etapas ou estágios no caminho que conduz ao céu e até chegar lá teria progresso e depois de estar nos céus, nessas moradas celestiais, vamos dizer assim, as pessoas continuariam progredindo, ou seja, havendo um desenvolvimento. E em terceiro lugar, e eu acho que é bem melhor entender desta maneira, pelo menos é a minha preferência, é que quando Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, estava aqui para moradas no português, que estava até então sendo destacada pela palavra monai no grego. A ideia é que lá no céu há lugares para todos. Isto por quê? Vamos colocar os pingos nos is. Esse texto de João 14, quando começa no versículo 1, trata-se de uma alegoria. Isso mesmo. Jesus, ele começa a confortar os seus discípulos, declara a sua partida aos céus, porque ele vai voltar junto ao Pai, diz que ele voltando para o Pai, não vai reinar sozinho, pelo contrário, ele vai preparar lugar para que as pessoas, isto é, os discípulos, estejam com ele. Jesus não ficará sozinho, reinando, mas levaria todos eles, numa alusão aos seus discípulos. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente pode agora, já com esta terceira ideia, a qual eu faço coro, tem muito mais proximidade com o texto, contexto, esses elementos linguísticos, mas também com a ideia geral das escrituras em relação a esse assunto. Mas vamos lá. Enquanto a gente vai aqui para Onai, a gente tem a ideia de pensar, por exemplo, nas mansões, nos palácios, quem sabe europeus, mas não é bem assim. Havia palácios orientais. Naquele período, o soberano morava no palácio e os seus filhos, mas que tinham uma quantidade enorme deles, moravam também no palácio, ou seja, nas acomodações, naqueles cômodos. Aí a gente começa já a se situar, porque quando a gente fala em mansões, não é errado traduzir por mansões. Eu digo logo de passagem, não é. Mas qual é a ideia?
A ideia é como se fosse esbanjamento, ou seja, olha só, nós vamos morar em mansões celestiais, vamos esbanjar, etc e tal. Não é isto que o texto diz. A ideia não é de esbanjamento, até porque a comunidade cristã é muito triunfalista, muitas das vezes, em muitos casos. E por isso, essa ideia de esbanjamento está fora de cogitação. Isso mesmo. Mas se não tem a ideia de esbanjamento, qual é a ideia que nós temos nesta palavra que continua em destaque? Monai. Ora, a gente precisa ler uma palavra parecida que se encontra no versículo de número 23 do mesmo capítulo, que, que diz assim na parte final: E viremos a ele e faremos nele morada. Olha só, viremos a ele e faremos nele morada. Eis aqui a palavrinha morada no singular, é verdade, que está escrito aqui como monem. Qual é a ideia de monem? É de morada permanente. Percebeu dentro do mesmo capítulo como se utiliza a palavra monem, que vem de monet, e lá está no plural moradas. A ideia, então, é de moradas permanentes. Quando a gente compara com um contexto, vou dizer assim, imediato, dentro do mesmo capítulo, poucos versículos, ou seja, 20 e poucos versículos depois, tem essa ideia de moradas permanentes. E qual é o cenário que eu tenho aqui, a partir da língua grega, dentro da compreensão escriturística neotestamentária? O imaginário é que todas as pessoas vão estar nos seus próprios cômodos na casa do pai. O pai tem uma casa apenas e todos nós vamos morar juntos. Esta é a ideia. Não é aquela de esbanjamento. Eu vou ter uma mansão de repente maior do que a sua, porque eu contribuí muito, porque eu me desgastei pelo Evangelho, porque eu preguei o Evangelho aqui, porque eu dediquei bastante coisas, tempo, dinheiro, enfim, nada disto está relacionado. Mas quando a gente observa também o capítulo 15, qual é a noção que passa pelo texto, que é o capítulo seguinte ao 14, a questão da permanência. Como assim? Ora, lembrando aqui que, só para que você tenha uma ideia, versículo 23, respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Guarde a noção de morada permanente. Mas o que a gente aprende quer com capítulo 14, versículo 2, versículo 23, e quando a gente vai para o capítulo 15, porque a gente precisa ler numa sentada só, capítulo 14, 15, 16, e não fragmentar o texto bíblico. O que eu aprendo é que a nossa morada com o Pai será consumada com a nossa permanência no Filho. Isso mesmo. Se a gente permanecer no Filho, indica esse relacionamento íntimo, profundo e duradouro, teremos a morada consumada junto ao Pai Celestial. Isso ganha um dimensionamento por conta da preciosidade da palavra de Deus. Espero que tenha gostado, tenha servido deste alimento espiritual da parte de Deus, que é do coração de Deus para o seu
oração. Deus o abençoe rica e abundantemente, e é o desejo do meu coração, é também a minha oração.